Eu acho que a gente vai ter uma safra interessante do Conilon, uma safra preocupante do Arábica. Não há sobra de café em lugar nenhum do planeta. O futuro à frente que nós temos para o café é muito promissor. Na minha visão, nós nunca mais vamos voltar ao ano de 2023. Tudo bem, pessoal? A gente abre o vídeo de hoje comemorando. O No Pé do Café chegou na incrível marca dos 90 mil inscritos. A gente quer agradecer a você que é inscrito já e aproveitar para pedir para quem ainda não é, para se inscrever e a gente juntos bater os 100 mil inscritos. Dá essa força pra gente e vamos pro vídeo. Já foi o tempo em que o cafeicultor tinha a cabeça 100% focada nos manejos, não é mesmo? Hoje em dia, o produtor se ocupa com os manejos durante o dia e depois ocupa a cabeça com o comportamento do mercado. E tá certo, estar bem informado dos movimentos do mercado é uma arma para o produtor. Para quem ainda tem café guardado, mas também para quem não tem. Porque se o cafeicultor for buscar uma trava, um financiamento para custear a produção, ele tem que estar muito bem informado para não fazer mau negócio. O papel do No Pé do Café é trazer essas informações para que você, cafeicultor, reflita e tome decisões boas. E já vamos começar mostrando um pouco da visão do pessoal lá no exterior. O que eles estão falando sobre esse momento do café. O café acaba de atingir um recorde no mercado C. Este ano, em fevereiro, superou os 4,30 dólares. Hoje, atingiu 4,37 dólares por libra. Isso é grande. Para todos os produtores de café que vão se beneficiar disso, porque vocês têm café para vender, parabéns. Infelizmente, isso não beneficia muitos produtores de café, porque não há café para vender, pessoal. Temos falado sobre isso incessantemente. Então, vamos discutir as razões por trás deste fenômeno. Em primeiro lugar, o Brasil, que é o maior produtor global de café arábica, encontra-se atualmente na época de floração. E por ser a época de floração, eles não estão tendo as condições climáticas ideais para essa floração. Assim, as temperaturas se mantêm bem elevadas, ultrapassando os 36 graus Celsius e não chove. Soube disso no boletim da SAS Coffees, confiram lá. Mas isso tem sido um grande problema. Todos estão falando disso. A Colômbia, segundo o maior produtor de café arábica, também prevê uma colheita menos favorável em 2025-2026 do que a de 2024-2025. Assim, os dois maiores produtores de café arábica estão indicando que a colheita seguinte, aquela que já está em andamento, não será satisfatória. Em segundo lugar, os estoques certificados. Não há quantidade suficiente do café utilizado para os contratos futuros. Os volumes estão muito baixos. O terceiro motivo, tarifas. Toda essa instabilidade geopolítica é um problema real, porque cria muita incerteza. Então estamos falando das tarifas impostas ao Brasil e também das tarifas que estão causando, digamos assim, essa tensão política entre a Colômbia e o governo Trump. Tudo isso junto leva a um dos maiores fatores impulsionando essa disparada de preços, que é o fato de que especuladores e grandes bancos de investimento estão olhando para. Fundos de investimento, estão todos observando o que está acontecendo e dizendo: isso é um sinal que nos diz que o preço do café vai continuar a subir. Então, os especuladores estão comprando muitos contratos futuros. Vai ser interessante ver como isso se desenrola. Não sabemos para onde vai. E além disso, enquanto muitos produtores poderão se beneficiar, do outro lado da cadeia de suprimentos, muitas empresas vão fechar as portas por causa disso. Este torrefador americano também tem a mesma visão. E a pergunta que mais tenho recebido é: quando os preços do café verde voltarão a um nível razoável? A resposta curta: provavelmente não, até que os fundamentos mudem. Quais fundamentos? Oferta e demanda. A oferta global de café, cerca de 178 milhões de sacas de café, são produzidas anualmente. E a demanda global de café no momento é de cerca de 176 milhões de sacas de café por ano. Isso significa que não há muito excedente disponível neste momento. Assim, a oferta global de café cresce a 2 a 3% anualmente, mas a demanda global aproxima-se dos 3 a 4% ao ano, aumentando anualmente. Isso significa que a oferta não conseguirá acompanhar a demanda nos próximos 2 ou 3 anos. A interação entre oferta e demanda nos dá um preço de equilíbrio. Então, para que o preço de equilíbrio realmente diminua e retorne a um nível mais baixo, precisamos que uma destas duas variáveis, seja a oferta ou a demanda, sofra uma alteração bastante significativa. A oferta deve aumentar de forma significativa ou a demanda precisa diminuir drasticamente em relação à oferta existente. Isso vai acontecer
é bastante improvável. Está a ocorrer um enorme boom de consumo de café no Médio Oriente, no Sudeste Asiático e nas Américas Central e do Sul, impulsionado pelo consumo interno. Com o aumento tão acentuado dessas nações consumidoras de café, a demanda continuará a crescer exponencialmente. Portanto, a curto prazo, os fundamentos não se alterarão. Na verdade, eles tenderão a ficar um pouco mais restritos, e os nossos preços do café verde permanecerão razoavelmente elevados. A gente vê que o mercado está apertadinho. Olha essa pequena torrefadora mostrando o estoque dela. E da Colômbia vem a notícia que eles produziram uma safra recorde. A Colômbia alcançou sua melhor safra de café em 30 anos. A produção nacional de café encerrou o ano cafeeiro 2024-2025 com um resultado histórico: 14,8 milhões de sacas de 60 quilos, o maior número em 33 anos, segundo o relatório da Federação Nacional dos Cafeicultores. Esse crescimento é um aumento de 17% sobre o ano cafeeiro anterior. O clima é um dos desafios mais constantes na produção de qualquer alimento. Mas como os cafeicultores enfrentam a variabilidade climática? Tive que começar a colocar tênis-sombra para que os cafezais não fiquem tão desprotegidos. E com essas chuvas que se estenderam por tanto tempo, o que precisamos fazer e planejar para o futuro, com as novas variedades, é até mesmo começar a considerar a construção de terraços nas áreas de encosta que possuímos, para que, ao adubar e cuidar dos nossos cafezais, o escoamento da água não venha a prejudicar nossas plantações de café. Tudo bem, a Colômbia produziu bem esse ano, mas a previsão para o ano que vem não é animadora. E no Vietnã, o pessoal estava esperando colher bastante robusta, mas passou um tufão por lá, pessoal, e a projeção diminuiu. Realmente uma pena o que esse tipo de fenômeno causa. A gente teve um exemplo aqui no Paraná na semana passada e é de entristecer mesmo. Tudo, gente do céu, tudo no chão. Amor, acabou com tudo, Rio Bonito. Vocês não têm noção da vontade que dá de chorar, cara. Do desespero de ver isso aqui, cara. E a gente pede a Deus que ampare tanto os nossos aqui mais próximos, quanto o pessoal da Ásia também. E agora a gente vai trazer uma análise com uma visão bem ampla do mercado. São cortes de uma entrevista ao Notícias Agrícolas, que sempre tem matérias interessantes. O analista é o Marcos Magalhães e ele começa falando sobre o que tem influenciado no mercado de café. A gente tem que pensar em clima, tem que pensar em fatores técnicos, tem que pensar em fatores fundamentais. Atualmente tem que pensar nas tarifas, nas retóricas que a gente tem pela frente por enfrentar: Vietnã, Brasil, Colômbia, Trump. Então, realmente, a volatilidade vem sendo a tônica dos mercados e imprimindo realmente um vigor nas negociações de bolsa muito fortes, né? O que a gente fica assim bem pensativo, né, Rafa? Porque às vezes a vida real não conversa com essa volatilidade tão grande que nós estamos presenciando nas bolsas, que a vida real do varejo, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, ele não consegue assimilar a volatilidade tão rápida quanto a gente tem presenciado no dia a dia. O que se nota nos varejos, tanto brasileiros quanto lá fora, é uma dificuldade muito grande de tração, porque café subiu de preço e aí você tem que fazer assim realmente mágica para tentar manter as vendas no varejo, porque a população, globalmente falando, não vai deixar de tomar café, mas ela perde um pouco daquela adrenalina, daquela emoção e faz com que o mercado não converse com a vida real. Isso é muito preocupante na minha humilde visão. Sobre a produção para o ano que vem, mais uma vez o volume de arábica vem preocupando o mercado. Mas no caso específico do arábica, olhando o 26, tem muitas perguntas e poucas respostas. Ou seja, a gente ainda tem uma ansiedade muito grande vislumbrando o próximo ciclo produtivo de arábica. E lembrando que estamos atravessando um ano de 25, uma safra aquém das expectativas, com estoques muito baixos também parados internamente, e a questão das tarifas. O Conilon vive um momento diferente. Como já disse, já ocorreram as floradas. Na região de Conilon choveu mais do que choveu na região do Arábica de forma macro, ou seja, a safra do ano que vem de Conilon está mais ou menos contratada e está mais ou menos em linha do que o mercado trabalha. Ou seja, a gente tem agora que ter muita ansiedade vislumbrando o Arábica e o famoso veranico, né, que vem por aí, com a sua possibilidade ou não de ocorrer em janeiro, para a gente definir o que vai ser a safra do ano que vem. Mas ainda é cedo para se falar alguma coisa de safra para o ano que vem, principalmente se for falar em super safra, que eu particularmente não acredito nisso.
Eu acho que a gente vai ter uma safra interessante do Conilon, uma safra preocupante do Arábica, com demandas, bem ou mal, consistentes nos atuais patamares. E os estoques, pessoal? Parece que não tem mais sobra. O que o mundo produz hoje de café, seja aqui, seja no Vietnã, seja na Indonésia, na América Central e Colômbia, é o que o mundo precisa para consumir. Não há sobra de café em lugar nenhum do planeta e muito menos estoques estratégicos parados que possam sombrear as cotações no médio e longo prazo. No curto prazo, vamos ter volatilidade em função de tarifa, em função de uma série de coisas. Mas olhando o horizonte, analisando o que as produções têm de potencial no Brasil, Vietnã, Indonésia, América Central e Colômbia, eu não consigo vislumbrar nenhum cenário que indique super safra, super excedentes de café dentro desse mundo globalizado. Eu acho que o mundo caminha para trabalhar num grande da mão para a boca, ou seja, produzindo o que se tem de demanda de consumo e com poucos estoques. Por isso, Rafa, é que o mercado vive essa adrenalina sem precedentes, porque você não tem a gordura que ele sempre teve em termos de estoque. Hoje o mundo trabalha realmente num stop and go muito grande, o que produz consome sem margem de manobra. Qualquer problema que a gente possa vir a ter em clima, em logística, cara, é sinal claro de volatilidade e de preços para cima, tem que acompanhar. Foi falado também sobre a questão do produtor estar segurando uma parte da produção. A gente sabe que tem uma safra nova entrando no mercado, mas de certa forma o produtor está um pouco resistente em abrir mão aí para essas negociações nessa volatilidade toda, né, Marcos? Então como que está mesmo esse cenário dentro do mercado físico brasileiro? O café subiu muito de preço, né? Se a gente analisar o que era em 2023 e 2024. Então, hoje, o produtor com pouco café, ele ofere muito recurso e paga a sua conta. Então, assim, existe café na mão do produtor, uma queda de braço gigantesca entre produção e comércio, porque o produtor não vem ao mercado vendendo alguma coisa. Mas eu disse hoje para 2 ou 3 que me ligaram, eu falei assim, gente, a gente tem que analisar qual é o custo de produção, qual é o preço de mercado atual e ter a clareza de identificar que existe uma margem positiva na mesa gigantesca. E eu acho que o produtor, tanto de Conilon quanto de Arábica, teria que olhar o momento do mercado, prospectar bons negócios, diluir o risco das operações e pôr dinheiro no bolso e sempre torcer para subir. Porque o melhor dos mundos, Rafa, é quando você vende e o mercado sobe, porque você faz média de preço para cima. Então eu tenho instruído aos produtores ter muita cautela na hora de não tomar uma decisão de venda, porque eu acho que o dinheiro que está na mesa, no que se refere à diferença entre custo e mercado, é crucial para pagar a conta e ter tranquilidade no campo. A gente vai continuar com mais 2 questões importantes, mas antes, eu quero saber o que você acha disso, cafeicultor, principalmente você que ainda tem café para vender. Segura ou vende? O mercado, afinal, virou uma grande casa de apostas. Em que você aposta? Se inscreve no canal e deixe sua opinião, que é muito valiosa, para que um cafeicultor saiba o que o outro está pensando. Isso acaba formando e consolidando uma posição única dos produtores. Ah, e aproveita para deixar o nosso like, tão precioso. A gente agradece muito. Continuando então, a tarifa do Trump cai ou não? E a pergunta não é se a taxa vai cair ou não, mas quando. Porque ela vai cair, isso é fato. Porque realmente você não tem um outro player global que abasteça os Estados Unidos na proporção que o Brasil abastece, nem com a rapidez e nem com a sustentabilidade. Você tem um encarecimento do café nos Estados Unidos, gerando um certo ponto de inflação por lá, o que inibe até o Banco Central americano de derrubar juros mais rápido do que ele precisa. E você, se analisar as últimas declarações do próprio Donald Trump, ele já criou um cenário. No Brasil, com a reunião com o Lula na Malásia, ele disse, não vamos negociar porque estou com saudade do café brasileiro. O analista Marcos Magalhães segue dando a opinião sobre o que ele acha do futuro do café. Eu acredito que o futuro à frente que nós temos para o café é muito promissor. Mas quando eu falo em promissor, eu não estou falando que vamos voltar aos topos históricos. Eu acho que a atividade vai rentabilizar, vai dar condição ao produtor de ter uma vida digna no interior e que a diferença entre custo e preço de venda, ela vai ser positiva. Eu disse numa palestra no interior essa semana, fazendo uma analogia de 2023 para hoje, onde 2023 os preços nem cobriam os custos e hoje tem margem positiva, eu disse, olha, na minha visão, nós nunca mais vamos voltar ao ano de 2023, naquele cenário onde o custo era maior do que o preço. Ou seja, o que nós temos pela frente é um cenário desafiador, recheado de oportunidades. Acho que café é um grande negócio,
mas não vejo topos históricos. Eu vejo margens garantidas ao produtor que remunere e que fixe o homem no campo uma boa renda no bolso. E pessoal, com relação ao clima essa semana, a chuva não vai dar as caras nas áreas de produção cafeeira, a não ser em pontos isolados. Você pode ver aí no mapa que até sábado está tudo limpo. E o mercado abriu a semana em alta justamente por causa do clima nos países produtores. Nova York, mercado futuro, fechou nos 414 centavos de dólar por libra-peso. Em Londres, o Robusta ficou praticamente estável em 4.637 dólares por tonelada. O mercado físico continua no redor ali dos 2.400, com destaque para Machado, com R$ 2.460 por saca. O Conelon fechou nos 1.360 com variação mínima. E o Café News vai ficando por aqui pedindo a você que deixe seu like se gostou do vídeo e que você considere também se inscrever no canal para fazer parte dos 100 mil cafeicultores no maior canal de cafeicultura. Dê a sua opinião sobre esse tipo de vídeo e que tipo de matéria vocês gostariam de ver aqui. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo Café News aqui no Pé do Café, o canal de quem ama café.